Estamos ao vivo com mais um podcast Pode Ser Franca. Esse podcast que é para você, empreendedor, o que sonha empreender, e a nós, clientes, para sabermos o que tem de melhor no nosso mercado. E hoje, acabei de ser avisada aqui pela Viviane, que hoje é o dia do podcast, gente! Agora, a hora da sonoplastia, muito galera! Gente, dia do podcast, quem diria? As novas profissões estão aí, galera. Então vamos se antenar, e podcast é um canal muito importante para você divulgar o seu trabalho, divulgar a sua mensagem. O podcast, ele é o veículo que mais tem crescido aqui, tanto no Brasil quanto no mundo. Gente, eu vi até na Globo, tem um apresentador lá, um jornalista, ele tem podcast. E esses dias foi o primeiro debate num podcast oficial. Achei tão importante. Olha, tomando forma, tomando o devido valor, uma proporção gigantesca devido à audiência, de vários assuntos. Você encontra podcast de tudo, até de como fazer bolo, sobre ETs. E aqui a gente fala de empreendedorismo, né? Que não é óbvio. A gente fala de empreendedorismo feminino, masculino também. Os assuntos aqui são diversos. E hoje eu trouxe uma especialista que é formada em nutrição comportamental. Ela descobriu que muitos dos fatores das pessoas engordarem ou de ter uma má alimentação não é só uma coisa simples de, você tem se alimentado ruim ou você não tem feito o que tem que ser feito. É algo muito mais profundo. Então, ela foi estudar comportamento. Ela é mentora de mulheres, mentora da saúde integrativa, mente emocional, espiritual e físico. E vai nos dar aqui muitos insights de autocuidado, de como transformar a sua beleza em única também, porque somos seres únicos. Então, vamos recebê-la aqui. Luana Uemoto, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi, pelo convite. É um privilégio, bem hoje, no dia do podcast, né, estar aqui. E você acredita que tudo é uma questão de você emanar? Eu falei assim, olha, eu pretendo um dia no podcast. E a gente se conectou, conversou, você falou, Lu, eu tenho. Eu falei, então vamos marcar. Não foi? Que incrível. Não, vamos contar essa conexão aqui. Olha que interessante, ela falou, eu gostaria de participar um dia de um podcast. Vai que, né? Vai que, semana. Aí o marido dela, conversando com um amigo meu, um casal de amigo, né? Falou, olha, minha esposa trabalha com nutrição comportamental. E do nada deu um estalo na cabeça do Márcio. Eu não sei se ele tá aqui nos assistindo. Falou, eu vou te apresentar uma pessoa totalmente aleatório. E chegou aqui. É isso. Olha que incrível. Às vezes você fala e não sabe o que vai acontecer com as palavras que você emana, né? É isso. E é aquela coisa que eu sempre falo. Ou conecta ou repele. E a gente foi assim, conectou. Nossa, a nossa primeira sessão foi incrível. Foi. A gente falou 30 minutinhos, né? E quando a gente foi ver, eu falei assim, meu Deus, já faz 1 hora que nós estamos aqui. E a coisa fluiu, a conversa foi e foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Foi muito bom, tô muito feliz de você estar aqui. Eu tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com o Pode Ser Franca. Tá comigo. Eu falo que esse podcast tá cada vez melhor. E Deus, assim, tem me conectado com pessoas extraordinárias. Muito obrigada por estar aqui hoje. Agradeço. E agora vamos falar de profissão. Nutricionista comportamental. Eu falei que você chegou a um ponto da sua profissão que você viu que o fato das pessoas engordarem ou se alimentarem mal não era só um fato isolado, né? Porque não está fazendo o que tem que ser feito. Como você descobriu e o que te fez entrar na área comportamental? Tá, bom, na verdade, começou por uma dor minha, né? Então, eu sou formada em nutrição há 15 anos. Então, a nutrição tem aquela forma muito da caixinha, né? Dos cálculos, dos cardápios, das calorias. A receita. A receita. E tem que, aquelas convicções de que tem que comer isso, de que tem que comer aquilo, né? Então, durante os 15 anos, eu trabalhei na parte de qualidade de alimentação. Não necessariamente, não comecei nessa parte de cálculos de dieta. Mas eu comecei a trabalhar como nutricionista no sentido de qualidade dos alimentos. Boas práticas. Boas práticas, temperatura. E aí eu comecei a observar como que as pessoas se comportavam. Inclusive eu. Só que assim, eu pensei, nossa, eu tô numa área que eu gosto, mas que me demanda muito, eu trabalho demais. E aí o que aconteceu? Eu comecei a comer a mais. Interessante. Isso, então o que aconteceu? Eu, mesmo sendo nutricionista, trabalhando bastante, chegou um determinado momento da minha carreira que eu comecei a subir de cargo. Então, além de ser nutricionista, Aumentar a responsabilidade. Isso, gerente.
eu sou um tipo de personalidade que me cobro muito, né? Eu gosto de trabalhar com excelência, eu gosto de trabalhar com as coisas certinhas. Então, pra mim, era muito essas coisas de tem que ter certinho, eu tenho que cumprir as metas, e eu era muito cobrada por conta do cargo. Então, em determinado momento da minha vida, perto dos 30, eu comecei a trabalhar demais, comecei a colocar o trabalho acima da minha saúde, e aquilo foi indo, eu fui me deixando levar, porque pra mim era importante eu crescer na carreira, era importante eu aproveitar as oportunidades que o mercado estava me oferecendo. Nova, né? Era nova, então tava tendo chances. Tem todas aquelas desculpas, milhares de desculpas que a gente coloca. Exatamente. Então eu fui indo. E quanto mais eu conseguia atingir o resultado, mais eu queria. E mais você se cobrava. E mais eu me cobrava. E mais eu atingia. Só que o meu corpo começou a me dar sinais. E quais foram eles? Ele começou a dar um sinal assim, por exemplo, uma taquicardia, É básico, né? uma euforia. Mas como eu não me conhecia, né? Eu falo que existe a Luana antes do autoconhecimento e depois do autoconhecimento. Então eu ia muito com a manada, né? Então assim, tem que fazer? Deixa que eu faço. Né? Pode deixar aqui que eu consigo, eu te ajudo. Lu, você pode me ajudar? Síndrome da boazinha. Posso, claro. E aí eu comecei a fazer o meu trabalho, ajudar todo mundo, só que isso começou a ficar pesado. E quando você não se conhece, quando você tá no piloto automático, né? Você tá ali querendo conquistar, vamos dizer assim, o mundo naquela época pra mim. Escalando a montanha da vida. Exato, você não percebe. E no meu caso, quanto mais eu conseguia alcançar, mais portas se abriam. E aquilo te gerava uma satisfação também. Era viciante. Era viciante, exato. Eu sou um tipo de personalidade, que depois eu vou falar um pouco mais pra frente. Sim, eu quero saber também. Que eu tenho uma tendência a ser workaholic. O trabalho, pra mim, ele é importante. Eu gosto de trabalhar. Te dá prazer. Me dá prazer. Eu venho de uma família onde eu fui criada pelos meus avós, que eles trabalham até hoje. Então, qual foi a minha percepção de trabalho? Tem que trabalhar o tempo todo, trabalho duro, vamos fazer. E aí, o meu corpo começou a falar. Começou a me dar uma taquicardia. Aí eu comecei a ficar muito eufórica. Aí eu já começava a não dormir direito, mas eu tinha que estar lá. Aí desequilibrou. Aí assim, pra aguentar o trabalho, tomar café. Muito café. Muito café. Aí toma energético. Só que assim, hoje eu me conheço e sei que eu já tenho uma tendência a ficar ansiosa. Naquela época, não. O que aconteceu? Não dorme. Qualquer coisa que eu comia. Vai isso aqui mesmo. Sabe? Me cobrava muito de fazer exercício. Tempo. Exato. E eu tinha muito aquela mentalidade 880. Ou é tudo ou é nada. Sabe? Então, assim, eu comecei a entrar muito nisso. Então, assim, ou eu faço tudo certinho. Ou não entrego. Ou eu não faço nada. Porque pra mim, fazer uma vez não vai. E aí, eu fui entrando nesse looping de muito trabalho, muita cobrança de fora, minha, não dormia, café. Começando a ter muitas fomes emocionais. Até que o meu corpo, cada vez mais, foi aumentando os sinais. Então, taquicardia. Aí começava a dar dor de estômago. Aí começava a dar sudorese. Aí você ignorando tudo. E eu não, daqui a pouco eu vejo. Agora eu não tenho tempo. Aí agora, não, depois eu vejo. Mas você marcou tal médico? Não, não vai ser nada. É normal. Exato, é normal. Normal, gente. Vai dormir que isso daí... Isso, exato. E aí eu vivia nisso. Nessa coisa de o tempo todo correndo. E aí, quando eu fui me deparar, começou a vir as crises. Começou a vir as crises de ansiedade. Assim, eu tava aqui trabalhando, de repente me dava um negócio e falava assim, nossa, preciso parar. Aí eu no banheiro, punha água assim, esperava um pouquinho, já tô boa, vou voltar. Então eu fiquei num looping até um ponto que começou a vir um pânico. Eu sempre falo para as mulheres, o corpo dá sinais. Sim. A questão é que nós estamos tão no piloto automático, tão desconectada de nós, que a gente não percebe. Quando a gente vai perceber, que foi o meu caso, que realmente me paralisou, foi quando, na terceira crise de pânico mesmo, no trabalho, dentro do banheiro, que toda a parte do meu lado esquerdo paralisou. Aí veio o sintoma físico. Não, aí veio assim, ou assim, eu te paro externo. agora, porque assim, tava me dando alguns sinais. Mas tava tudo escondido. Exato, por exemplo, fome emocional era uma delas. Eu ficava muito ansiosa, vou comer, que delícia, era tudo que eu queria. Satisfação. Exato, tô cansada, toma café, nossa, tô bem. E aí, como eu te disse, a satisfação do resultado profissional também acabava me alimentando, né? Até que o meu corpo falou assim, ou eu te breco, ou você vai dar nessa parede aqui, você vai parar no hospital. Assim, pra mim foi, eu falo, as pessoas podem ir pelo amor ou pela dor. Eu fui pela dor.
E eu digo que, pra mim, nesse dia, nunca vou me esquecer, 16 de dezembro de 2016. 8 anos quase que eu tô no autoconhecimento. Onde eu tava fechando a loja, porque eu era gerente, eu trabalhava no varejo. 10 horas da noite. E eu me deparei dentro do banheiro. Na época eu trabalhava, tinha uma loja dentro do shopping e eu parei ali. Alimentação. E aí eu falei assim, nossa, agora meu Deus. Aí eu lembro exatamente, foi aqueles segundos, né? Porque eu não sei se você já teve, eu já acompanhei alguém que tem o pânico, ele vem de repente. E aqueles segundos parece que são horas e dá a sensação que você vai morrer. Aí me deu uma catarse de choro, aí aquele nó. Eu sentei e eu só falei assim, é isso. Acabou pra mim. Eu falei assim, eu vou parar de pedir, Deus. Porque eu acho que eu sou muito grata. Eu só tenho pedido e eu não tenho cumprido a minha parte. Então, a partir de agora, eu vou cuidar de mim. Então, o fundo do poço, pra mim, ele foi assim. Ou eu fico aqui, e vamos dizer assim, eu vou me matar com esses comportamentos destrutivos. E não é um suicídio indireto. velado? É velado. É uma ânsia inconsciente de morte. Total. Porque assim, você tomar café todos os dias, até 8 horas da noite, não dormir bem, colocar alimentos assim, que você tem consciência. Você como nutricionista. Exatamente. Foi aonde que eu falei assim, o que eu fiz comigo? Como que eu cheguei nesse ponto? É uma autodestruição. Exato. Então, assim, eu falo pra todas, assim, o meu fundo do poço foi terrível. Mas se você olha pra aquilo com outros olhos, foi minha salvação. Sim, foi. Entende? O meu corpo só falou assim, para agora. Porque se você não parar, eu não sei o que vai acontecer. Então, por isso eu trago muito essa narrativa e trabalho muito com isso. Primeiro, você. Sim. Porque se você não estiver bem, você pode ter dinheiro, você pode estar no auge da sua carreira, em algum momento vai acontecer, vai dar ruim. É construir o castelo de areia, né? Exato. E Entendeu? o que você fez? Você pediu as contas? É isso que a gente imagina, né? Aí ela pediu as contas. Não, e aí o que eu fiz? Eu tomei uma decisão de voltar. Há algum tempo atrás eu já tinha feito terapia, quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E aí eu falei assim, eu vou cuidar de mim. E a primeira coisa que me veio assim, terapia. Sim. E aí eu voltei pra terapia. Só que na terapia, uma vez por semana, 1 hora, tava doendo tanto. Eu acho que chegou num ponto que tava doendo tanto que aquilo, eu queria resolver aquela dor. Não era o suficiente. E eu falava assim pra minha psicóloga, eu falava assim, deixa eu te falar. Existe alguma dose, alguma coisa que eu possa fazer? Assim, que eu possa fazer e melhorar, sei lá, algum... A gente não gosta de dor, de sentir dor, Não. Né? E assim, naquele momento eu não queria fugir. Eu realmente quis entender como é que eu poderia ficar bem. Mas sem remédio. Tanto que ela falou, ó, Lu, você não precisa ainda de remédio. Você pode começar a praticar inteligência emocional para você aprender a se autorregular. Ela me dava algumas tarefas. E aí eu falei pra ela, eu gostaria de algo... Tem alguma outra forma de metodologia que eu possa ir? Ela disse assim, ó, existem alguns treinamentos de alto impacto emocional. Que você vai, fica 1, 2, cada treinamento tem tem a quantidade de dias. E você vai, fica lá, é um processo intenso, e depois você volta. E ela não me disse nenhum instituto, ela só me disse mais ou menos como que era. E eu falei, sim, eu sou muito curiosa. E aí eu sou muito inconformada com as coisas. Ótimo, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então eu fui pesquisar. Fui pesquisar pra entender. Eu lembro que eu procurei, achei um instituto que eu me identifiquei. E aí eu conversei com meu marido. Falei assim, olha, amor, você sabe que tô passando por isso, tarará. Tô fazendo a terapia, mas eu tô sentindo que eu preciso mergulhar. Porque assim, quando eu vou, eu sou muito intensa. Né? Então, já que eu tô ali, já que eu tô com a dor, já que é pra resolver, então vamos resolver logo. Então, eu acabei indo pra esse treinamento de alto impacto emocional. Então, eu fui numa sexta, voltei no domingo. Meu Deus, eu imagino você entrando em contato com tudo isso. Uau! Foi assim, bem desafiador. Mas eu lembro que eu falei pro meu marido, olha, se despeça dessa Luana, porque ela não vai voltar. Você já foi consciente com o objetivo. Eu fui com o objetivo. Foi assim, essa não vai voltar mais. Uma melhor vai voltar. Eu voltei daquele jeito, toda, assim, fisicamente. E fisicamente. Mas realmente, a partir dali, foi em 2017, tudo mudou. Por isso que eu fui fazer o treinamento para tornar treinadora comportamental. Porque é muito bom o online, o ao vivo, é a forma como eu trabalho.
Mas você estar ali na presença, com as ferramentas, o treinamento de alto impacto emocional, ele faz assim, ó, na sua crença. A terapia é importante para manutenção, ela é excelente, eu super sugiro. Mas eu sou apaixonada pelo presencial. Não é à toa que me tornei uma treinadora, né? De mulheres. Treinador, né? Treinador. Quem não tem dor? Uau. Então, a partir daí, eu comecei... E eu falo que o autoconhecimento, ele tem um start. Mas ele não tem um final. Pelo menos pra mim não chegou. Eu acho que o final é... A hora que a gente for embora. Exatamente. Eu acho que... Nem sei se aí acaba, hein? Isso. Tem mais ainda pra resolver. Exato. Então, pra mim, o autoconhecimento, eu falo pra todas as mulheres, ele me salvou. Uau, eu compartilho da mesma opinião. Eu acho que foi fundamental. Eu acredito que foi fundamental pra minha vida. Inclusive, eu tô aqui hoje por conta da primeira imersão que eu fiz. Tá vendo? E eu nunca imaginei que eu fosse mudar de profissão, porque eu sempre trabalhei com a minha família. Eu tava convicta de que eu iria fazer aquilo pro resto da minha vida. E aí eu decidi praticar o autoconhecimento, os treinamentos de inteligência emocional, entender das habilidades, né? Isso. Das coisas boas que a gente tem, para Total. colocar em prática em outra profissão. Total. E foi o que mudou a minha vida totalmente. E muda a gente não só profissionalmente, o que mais mudou na sua vida? Nossa, mudou, assim, eu primeiro como pessoa. Porque a mulher, ela tem diversos papéis, né? Então, ela é esposa, ela é mãe, ela é empreendedora, ela é amiga, é filha. Só que eu acredito que para você ser uma boa empreendedora, uma boa mãe, uma boa esposa, você precisa ser uma boa pessoa, no sentido assim, quem sou eu? Primeiro começa em você. Isso. Depois é através deles. Exatamente. Né? Eu falo para algumas mulheres, às vezes, vocês conhecem mais as pessoas do Instagram do que você mesma. Né? Então você sabe da vida de todas. Qual é o gosto de comida, de roupa? Gosto de comida, o estilo, qual que é o suplemento que tal pessoa tá tomando, mas você não para se olhar. E essa é a minha mensagem. Primeiro, cuide de você. E a cura, ela tá é de dentro pra fora. Porque no auge de toda essa dor, eu acabei engordando muito. Então, eu fiquei 15 quilos acima do meu peso, porque eu tinha muita fome emocional. Então, eu comecei a bugar também no sentido assim, caramba, eu sou nutricionista e eu não estou conseguindo fazer essa dieta. Você estava sofrendo ainda mais, Eu porque tava tinha um uma conflito de cobrança, valor. exato, e a cobrança das pessoas. Porque pra você é fácil, porque você é nutricionista. Então, às vezes, eu ia, por exemplo, algum lugar almoçar, comer, ou em cursos, eu pegava o prato, as pessoas ficavam olhando o meu prato. O que ela come? Exato, assim, porque a nutricionista comeu, então eu vou pegar porque pode. Então, assim, era uma responsabilidade que as pessoas jogavam, sabe? Eu me sentia, juro pra você, eu assim, meu Deus, eu estou sendo vigiada. Porque é horrível, você vai comer, e eu sou um ser humano, sou a Luana, né? Eu sou uma pessoa. Corpo, que tem sentimento, que tem vontades, que tem traumas, que tem N questões. E tudo bem, e tanto que a nutrição comportamental é isso, não é restringir, não é não comer. Sabe? Eu como meu doce, eu como minha coxinha que eu adoro, que é da minha avó e do meu avô, sabe? Eu tomo meu refrigerante. Eu sim, mas eu sei a parada. Entendeu? Hoje você sabe. Eu sei, exato. E aí você às vezes tá lá, a pessoa olha um fato isolado, e aí ela, não, porque você é nutricionista. Essa é magra porque é fácil pra você. Então vem esses rótulos, sabe? E aí a pessoa que já se cobra muito, ela fica assim, meu Deus. É cruel demais. Eu sou nutricionista, não consigo, sei calcular dieta, sei todas as calorias, eu não tô conseguindo executar, porque a questão não é o plano alimentar perfeito. É você executar. Entendeu? E aí eu fui entender que sim, a nutrição tradicional, né, aquela coisa de põe na balança, pra muitas pessoas dá super certo. Pra mim não funciona. Exato, pra mim não funcionou e para as mulheres que chegam até mim também não. Então, a nutrição comportamental é assim, o que você come? Por que você come? Como você come? Você come na frente da TV? Você come no celular? Você dá uma pausa? Por que você tá comendo? Você tá com fome fisiológica? O seu corpo tá te dando sinais? Barriga tá roncando? Buraco no estômago? Ou você tá comendo porque, eu tô triste, eu tô ansiosa, eu tô cansada. Ou por merecimento. Ou por merecimento. Eu mereço. E assim, eu sempre falo, existem 2 tipos de relacionamento que você tem que se acertar. Senão vai ser sempre um terror. Que é com você mesma.
Porque pode cair uma bomba aqui, fica só você. Hum. E aí você vai fugir de você até quando? Até quando você vai fazer de conta que não tá vendo? Fazer de conta que não tá sentindo? Fazer de conta que nada tá acontecendo? É se encarar mesmo no espelho e falar, cara, não tá legal. Não tô gostando do que eu estou vendo no espelho. E meus exames e a minha energia tá péssima. Ok. O que eu vou fazer agora? E não é o que aconteceu. É o que você decide a partir de agora. Né? Então, assim, é esse relacionamento com você. Exato. É você falar um não. Eu tinha muito a síndrome da boazinha. E tem muitas clientes que são síndrome. Eu falo assim, olha, a síndrome da boazinha tem 2 caminhos. Ou ela vai adoecer, ou ela vai virar a vilã da história. E não porque você é ruim. Mas perante os olhos das pessoas, você vai ser a vilã. Porque você não vai mais aceitar tudo. Você não vai falar mais sim. Você vai parar, respirar. Você vai se olhar primeiro. E é interessante que quando você cai nessa, né? Eu sou boazinha, aceito tudo, faço tudo pelo outro. Quando você diz o primeiro não, aí você vira vilã. É isso. Aí você não serve mais. Isso, aí você é ruim. Nossa, mas você tá diferente. Egoísta. Nossa, mas você tá egoísta. E aí eu ouço muito assim, Lu, não cuido de mim porque as pessoas dizem que eu sou egoísta. E aí eu assim, quebra essa crença. Tá? Não tem egoísmo quando você vai olhar e cuidar de você. Você é uma pessoa. E é um ato de amor ao próximo. É um ato de amor, exato. Porque o que acontece? Não vou cuidar de mim, porque eu acho que é egoísmo, eu tenho que cuidar de tudo e de todos. Ok. Só que você vai ficando estressada, sobrecarregada, irritada, suas emoções vêm vindo. E você não vai observando e você vai ajudando. Mas será que você tá dando o seu melhor para as pessoas? Porque quem tá irritada, sobrecarregada, cansada, dá o quê pro outro? Exatamente. Entende? Então, por isso que eu falo, egoísmo é você querer achar, né, que, eu tenho que cuidar do outro e não cuida de si, mas você tá dando o pior pro outro, você tá maltratando os filhos, você tá brigando com o marido, com a esposa, tá soltando e ninguém tem nada a ver com os seus problemas. Adulta, eu sempre falo, vamos chamar adulta. Exato. E a gente é um balde cheio, né? É o que você tropeça, bate igual esse copo aqui, ó. O que tá dentro sai. Né? E o que tem dentro aí desse conteúdo? Então, quando a nutrição comportamental fez eu entender que, em vez de eu consertar o prato, vamos fazer o inverso. Em vez de consertar a saída, vamos consertar a entrada. Vamos ter mais consciência dos hábitos, dos comportamentos. Como estão seus pensamentos? Como é que você tem falado de você? Como você se comunica, né? Como você se comunica? Como está o seu diálogo interno? Sabe, como é que você tem lidado com as suas emoções? Você tem feito de conta que não tá vendo, não tá escutando? Porque eu falo que as emoções, elas vão vir. É um estado fisiológico, vai aparecer, não tem como. Exatamente. Sabe? Então, se você aprender a identificar, olhar para suas emoções com carinho, eu gosto muito sempre de falar do desenho Divertidamente. Nossa, fantástico, gente. Eu assisti o 2, eu fiquei surpreendida. Exato, porque no primeiro são as emoções básicas. Sim. Raiva, a tristeza, a alegria, E a primeira nojinho. infância. Isso! Que legal, não? Então, por isso que eu sempre falo, o que foi que aconteceu na sua primeira infância? Talvez essa sua síndrome da boazinha venha dali. Né? Então, assim, não posso falar, tem que ser sempre comportado, tem que sempre estar na caixinha. Então, eu falo que eu sou fora da caixa mesmo. Porque eu acho que eu fiquei muito na caixinha, então eu saio fora da caixa. Seguir muitas regras, né? É o que eu tava falando com a Dai, que tava aqui. Às vezes você acha que seu filho é legal, bom, porque ele é bonzinho. Isso. Mas o quanto isso pode ser aprisionante. Isso. Deve ser uma prisão, né, pra criança. Total. Ter que seguir. Aí tem mães que falam assim, ele é bonzinho com todo mundo. Eu escutei isso ontem. Ela é muito boazinha com todo mundo, mas comigo ela é birrenta. Eu falo, dá graças a Deus, porque com você ela pode ser ela mesma. O apego seguro. Exato. O apego seguro. É o porto seguro, é a mãe, né? É isso. Tanto que fala assim, tava tudo bem. A Lorena tava ótima. Você chegou. Ela pôde. Ela pôde. Porque eu sempre falo assim, filha, eu amo você do jeito que você é. Você chorando, você brava, irritada, derrubando o ovo no chão quando a gente vai fazer as nossas comidas da semana. Tá tudo certo, né? Então, o autoconhecimento, ele realmente traz isso. E é isso que eu trago para as mulheres. Cuidem de vocês, vocês são valiosas. Vocês precisam se incluir na agenda. E não espere que o mundo vai falar, eu acho que você tá precisando de um descanso, viu? Acho que você tá precisando
Não vai falar. Ele vai... E a gente tá num mundo Vai te acelerado. recriminar quando você der um descanso. Exatamente. Vai falar, como assim? Exato. Então, e o mundo tá o tempo todo te chamando, cada vez mais. Acelera, acelera. E vamos fazer, e ser produtiva. Só que assim, nós não somos robôs. Né? Nós somos pessoas. Exatamente. Então, a internet, excelente. Hoje eu consigo fazer minhas mentorias com pessoas fora do Brasil. Ai, que incrível Em isso. outras. Isso é maravilhoso. Eu não tô falando que não é. Uhum. Mas se a gente não souber usar com consciência, ela vai levar, porque gera dopamina. Que delícia, Entendeu? né? Exato, assim como a comida. Então a gente precisa olhar para nós com carinho, entender o que tá acontecendo. Sim. Sabe? Então aí depois eu acabei usando essa nutrição comportamental comigo, de começar a entender, usar as ferramentas, né? Diário alimentar, entender o diário das emoções, o que eu tô sentindo, quais são os pensamentos que ficam latentes, aquelas convicções que, na verdade, ela só tá te puxando, te acorrentando. E aí eu fui trabalhando tudo isso em mim. E aí, claro que eu falo, o corpo que você deseja, ele começa na sua mente. Ele começa, assim, as pazes com você. Exato. Até porque tem pessoas que engordam e emagrecem, engordam e emagrecem. Quando emagrece, parece que não fica satisfeito de estar magra, não consegue aceitar essa bênção, né? Tipo, estou magra, saudável, não, porque magreza não é sinal de saúde, né? Sim. Mas aí não se sente merecedora. É. E aí engorda. Isso. E tem a ver com o peso, ele também tem algumas funções. Então, dependendo da mulher, eu já atendo mulheres que às vezes ela tem que... Ela é o pilar da casa. A fortaleza. A fortaleza. Só que não só da casa dela, da família toda. Então, é a pessoa que tá sempre cuidando de tudo, de todos. Tem que ser forte. Tem que ser forte. Então, o excesso de peso para ela vem como uma força. Porque a psique pensa assim, poxa, eu não posso ser muito magra. Mas não vou aguentar o tranco. Então, precisa comer. Não precisa ser forte para aguentar, precisa ser uma rocha. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o peso, por isso que eu falo que não é só comer, restrição calórica. Tem várias estratégias. E uma coisa do comportamental que eu gosto muito é o contexto. Qual é o momento da sua vida? Exatamente. E a gente que é mulher ainda. Exato. Essa comparações. Manhã, me conta como está a sua manhã. Isso. Porque amanhã é diferente da tarde. Exatamente. E assim, qual que é o momento da sua vida? De repente tem mulheres que têm filhos, outras não têm. As comparações também. As comparações. A gente tem que acordar às 5 horas da manhã. Funciona pra você? Se funciona, continua, porque nem pra todo mundo funciona. Isso é genético, né? Exato. E assim, por exemplo, pra mim funciona. E dentro da minha rotina, com a minha filha, com o trabalho, eu coloquei às 5 horas da manhã, porque eu faço meu ritual matinal, a forma como você acorda, desenha a forma como você leva o seu dia, exercício físico, ele modula, né, faz você liberar os seus hormônios do bem-estar. Então, isso já te deixa, né, endorfina, você já começa a ficar bem, sabe? A respiração consciente, eu já tenho uma tendência já tive o pânico, então eu tenho que ficar o tempo todo me auto-observando. Vigiar, né? Vigiar o tempo todo. Então a respiração me auxilia muito em momentos assim de estresse, sabe? Escrever no diário, sabe? Pensar ali no meu café da manhã, o que eu posso colocar de nutrientes aqui para que eu consiga ter energia, as minhas células tenham energia para eu conseguir levar o meu dia. Isso não significa que eu não vou comer pizza, isso significa... Não. Mas você é o que você mais faz. Exatamente. É o hábito. É o pouquinho do todo dia, né? Exato, entendeu? Então não há problema nenhum em você comer o seu chocolate, em tomar o seu vinho, em comer o seu hambúrguer. Não é sobre isso. É sobre você realmente fazer uma análise do seu contexto e falar, poxa, acho que eu tô exagerando um pouquinho aqui. Em vez de excluir, que tal incluir? Né? Então vou incluir umas fibras, vou incluir mais água... né? Vou incluir uma proteína. É tão simples. Isso. Mas por que as pessoas não fazem? Porque elas não querem enxergar, né? E aí tem a questão da autorresponsabilidade. Entende? Você tem que ser responsável por você. Você tem que realmente escolher, tomar uma decisão e você dar o seu melhor. Eu sempre falo isso. Busque o progresso e não a perfeição. Se você não começou o seu estilo de vida que você desenhou, que você quer, na segunda-feira, ok. De repente aconteceram coisas que fugiu do seu controle. Ok. O que eu posso fazer dentro do meu controle? Eu posso ingerir mais água.
Não é porque não conseguiu, já desiste tudo de vez. Isso, aquela mentalidade 880. É a mentalidade de progresso, de crescimento. Eu caí aqui, vixe, mas por que eu caí aqui? O que fez a Luana não prestar atenção nos sinais do corpo? Autocobrança, resultado, carreira, um monte de coisa que o ego me contava, né? Então, eu aprendi a trazer muito esse movimento de tem hora que é para acelerar. E essa aceleração tem que ter um objetivo. Tem que ser intencional. Exato. Tem hora que tem que ligar a testosterona, Isso, né? masculino. Pra ação. Bora. É. E hora você traz o feminino. E é isso que eu também trago. Essas É o energias. acelerador e a embreagem. O Isso, freio. Isso, exato. Então eu falo assim, que você tenha a firmeza, mas que você também tenha a leveza. Então é o momento de acelerar, e agora eu preciso desacelerar. E preciso pra descansar. isso tem que estar consciente, não é, Exato. Lu? No piloto automático a gente não consegue Você perceber nem nada sabe. disso. Era como eu. Eu só engatava a primeira e ia. É. Aí meu carro, o que ele fez? Deu no poste. E quando não vai destruindo tudo que vem pela frente, né? Isso, aí você acaba descontando no marido, aí se desconta nas pessoas, você acaba se tornando assim, porque eu mereço, porque eu tinha muito uma narrativa assim, eu mereço, eu trabalhei demais, eu mereço, e aí começava na sexta, parava no domingo, aí na segunda vinha aquele peso, e aí eu ficava muito assim, ai, porque eu comi muito, e aí vinha a culpa, e aí você restringe, aí ficava um negócio, não dá. Ai, meu Deus do céu. Vem até ressaca moral, vem Isso, tudo. vem ressaca moral, aí você quer correr Exato. 2 horas na esteira pra você, tipo assim, pagar o quê? Compensar o quê? Sabe? Então, quando você começa a entender, hoje eu não tenho o meu melhor. Ok. Eu uso uma técnica que é 3 R's, né? Respira, se reorganiza e retorna. Isso. E foca e dar o seu melhor. No agora. No agora. Então, assim, eu não consegui correr 1 quilômetro que eu queria. Ok, mas você caminhou. Foi o seu melhor hoje. E celebrar também, né? Muito. Aplaudir suas pequenas... Auto-reforço. Auto-reforço. Exato. Porque libera a dopamina. Dopamina. Aí você não vai ficar viciado em dopamina de outras substâncias que te Exato. fazem mal, né? Exatamente. Então, é o auto-reforço o tempo todo pra você, principalmente pras guerreiras. Que é muito, ai, eu consigo tudo no desafio. E elas têm muito, e eu tinha muita dificuldade de reconhecer as minhas conquistas. Cheguei aqui, qual que é o próximo passo? Próximo meta, próximo. Nem parava pra contemplar. Não parava pra comemorar, não parava pra dar esse check e realmente falar, nossa, Lu, parabéns. Sabe, Aquela, né? você dá esse abraço, você dá esse reforço. Não, qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Qual que é o próximo? Era um trator. Era um trator. Exato. Era um trator no trabalho, era um trator com as pessoas, era um trator, inclusive, comigo, né? Uau. Então, assim, não tinha empatia, não tinha conexão. Por quê? Porque você não tá aqui. Você tá no piloto. Você tá sempre lá em cima, o tempo todo. Exato. E aí, essas fomes emocionais também veio por uma questão não só de cansaço, mas de vazio. O que eu tô fazendo da minha vida? Que sentido tem tudo Que isso? sentido tem tudo isso? Será que eu só vim nessa vida pra vir aqui pagar boleto e é só isso? Então, eu sempre falo pra elas, nós viemos aqui pra ser felizes. A gente veio aqui pra contribuir, pra compartilhar, pra agregar, sabe? E é muito esse movimento que eu gosto de ensinar. Quer uma ferramenta? Tem uma ferramenta que pode te apoiar. Exato, é esse ponto que eu quero chegar. É para ter clareza, precisa de ferramenta. Sim. Aí a gente começou esse programa até brincando, né, de personalidade. Você estuda o Eneagrama. Isso. E você traz isso para suas sessões? Trago. Conta um pouquinho do Eneagrama pra gente. O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento e que ele traz para você 9 tipos de personalidades. Sim. Né? E cada personalidade tem a sua criança ferida, tem os seus traumas, tem as suas questões. E cada personalidade, porque na verdade, assim, a personalidade é o quê? É o ego. E o ego foi importante, a nossa personalidade, ela tem uma função, ela foi importante na nossa infância. Pra proteção? Proteção e sobrevivência. Ah, sim. Porque quando nós éramos criança, a gente não tinha um córtex pré-frontal aqui, da parte da testa, maduro, né? desenvolvido. Ele era totalmente imaturo. Então, ficava o tempo todo trabalhando pelo inconsciente, pelo cérebro emocional, pelo cérebro reptiliano. Então, a criança, né, quando nós éramos criança, a gente não raciocinava, minha mãe tá indo trabalhar, e tal pessoa tá... Não, ela sentia o ambiente. Minha mãe me abandonou, socorro. Isso! Filha, eu tô indo lá trabalhar, que eu falo pra minha filha assim... Não tem noção de tempo. É isso, falar, mas
Mas mamãe, de novo você vai trabalhar? Ai, mas ela entende. Não, ela não entende. Ela sente. De novo, minha mãe está me deixando aqui para trabalhar. Quanto mais aquilo vai se repetindo, né, as coisas que vão acontecendo na nossa vida, na nossa infância, vai enraizando cada vez mais no nosso inconsciente. E vai formando as convicções. As convicções, as crenças. Então eu falo assim, 95% dos seus comportamentos está no inconsciente. E 5% consciente. E aí você entende por que dietas não funcionam para todo mundo. Porque você tem que estar muito ali no racional, você tem que estar com a vida muito organizada ali para você conseguir... Só que é só 5% racional. 5%, exatamente. Então o meu trabalho é sempre conversar com o inconsciente. E o Enneagrama é a base do meu trabalho, porque cada personalidade responde de uma forma. Entendeu? Então, por exemplo, tem uns que são mais procrastinadoras. Tipo 7. Tipo, 7, assim, é uma fuga. Aquela mentalidade que pula de galho em galho. Ai, que legal, tô aqui com a Gabi e tal. Ai, começou a ficar chato, pula. Isso é com esporte, isso é com comida. Então, às vezes, na comida, não consegue comer sempre as mesmas coisas. Tem que ter um lugar de alguma coisa diferente, sabe? A pessoa que tem uma questão de procrastinação, então, assim, ela tem que deixar mais organizado ainda do que uma pessoa que não é. Tem que preparar o ambiente. Isso. E não é que, assim, isso acontece com todo mundo. Mas é meio que um padrão. Porque a nossa mente, o que acontece? Ela tudo deixa no piloto automático. Por uma questão de sobrevivência, para não gastar energia. Sim. E é muito bom. É instintivo, né? Exato. Porque imagina, se todos os dias tiver que tomar banho e falar, peraí, eu tenho que lavar o cabelo. É muito gasto de energia. Dirigir. Aí eu ponho o cinto, eu engato a primeira. Como que é? E é tão impressionante que é tão real. A minha filha, ela quebrou o pé essa semana. Básico, né? E aí ela ficou com uma tala. Aí a hora que ela tirou a tala e pra fazer a transição da botinha, ela colocou o pé no chão. Ela falou assim, ixi, mãe, nem tô sentindo mais meu pé. Eu falei, o cérebro desligou. Desligou as conexões com o pé pra economizar energia. Não tá usando. Ele vai lá e... é como se fosse diminuir os ruídos, né? É isso. Pra focar em outras coisas. É isso. E é bem isso mesmo. Exato. Então, assim, cada ego, cada personalidade que eu falo assim, é o seu personagem, lá na infância foi importante. Então, por exemplo, tem muitos que são as prestativas. Então, cuida de tudo e cuida de todos e se esquecem. Nossa. Total. Então, quando eu vou entender, porque eu vou perguntando, a gente vai voltando. Porque eu falo, o que acontece na infância não fica na infância. É reflexo do seu comportamento na sua fase adulta. É muito real isso. Muito real. Então, assim, o que aconteceu? Como é que era o ambiente da sua casa? Você falava, você não falava? Você era ouvida? Você era ouvida, tinha tempo. Né? Então, tudo isso vai desenhando, porque a personalidade ela vai sendo formada do 0 ao 7, do 7 aos 14, do 14 ao 21. E aí, dos 18 aos 25, ela finca. Né? Então, estudos falam, ó, a partir dos 25, 26, já começa a amadurecer a parte do córtex pré-frontal. Mas até então, você foi muito na sobrevivência, foi fazendo, você tinha que sobreviver. Por isso que a maioridade é 21, né? Isso, e a criança 18, deixa de amar os pais. Ela deixa de se amar. Nossa, isso é cruel demais. Ela não deixa de amar os pais, ela não honra, deixa de... né? Isso. Ela deixa de se amar, ela começa a se anular. Ela começa a se encaixar. E aí que vem os personagens. Entendeu? Então tem uns que vivem num mundo paralelo. Meio assim, fantasia, eu brinco assim, foi lá em La La Land. Vive pra lá sobreviver, né? pra sobreviver. Então é aquela criança que às vezes teve um ambiente que era um ambiente disfuncional. E eu gosto sempre de frisar, não é culpa de pai, não é culpa de ninguém. Cada um dá o seu melhor. Inclusive, os pais bugam os filhos. E eu agradeço hoje, claro, depois de quase 8 anos, toda a minha história. Eu já aceitei, já integrei, vou trabalhando o perdão. Mas eu só sou o que eu sou por conta das minhas bugadas. Claro. Né? Então, existem pessoas que fogem. Então, tem alguns que negam. Né? Não tô vendo que isso tá acontecendo. Deixa pra lá. Não vou mexer nessas gavetas, não. Não precisa. Exato, não precisa. Segue em frente. Exatamente. Aí se isola. Sabe? Então, assim, a mente mente. Ela tem muitos mecanismos. Então, foi importante lá na infância, na adolescência? Foi. Mas agora, como adulta, não mais. Porque você vai repetindo o padrão, essas correntes. Ai, tô travada, Lu, tô bloqueada, tô paralisada. Eu falo, então vamos olhar lá atrás. Vamos ressignificar essa história.
Vamos dar um novo significado. Vamos escrever uma nova história. E eu sempre convido elas a serem protagonistas da sua vida. Isso é muito lindo. Porque quantas vezes você é coadjuvante da sua história? Você só tá indo. O que você quer comer? Ah, o que você quiser. Uhum. Ah, você quer tal coisa? Ah, tanto Pode faz. Pode ser. Ah, agora não tem tempo. Ah, não dá. Eu tenho que trabalhar. Então, cada um tem um padrão. Eu tinha esse padrão. Uhum. Eu tinha essa consciência, talvez, pelo fato de ser nutricionista, de cuidar, mas não tinha tanta consciência, não. Eu acreditava que tinha. E pra mim, naquela época que eu passei mal, que eu fiquei doente, foi uma coisa assim, era lógico. Tipo assim, vamos fazer. Tem que trabalhar. E aí, o tempo que tinha, que sobrava, eu cuidava de mim. Só que nunca sobrava. Eu nunca me incluía na agenda. Uau. Entendeu? Você falou isso 2 ou 3 vezes, se incluir na agenda. É uma coisa tão... Não é instintiva. Tipo assim, Não. como assim vou me colocar na agenda? É isso. E tem que se pôr, né? Eu sempre falo, tem que reservar um tempinho pra você fazer algo que você se reabastece. Imagina que você é como se fosse uma caixa d'água. E o tempo todo você tá doando essa água. O tempo todo. Ajudando no trabalho, na família. Você tá doando essa água. Só que se você não se inclui na agenda, se você não para se reabastecer, o que vai acontecer? Vai secar. Vai secar. Exato. E aí que vem essa questão. Aí, quando você seca, é onde você já tá irritada. Começa a Já aparecer as tá. rachaduras. Exato. Aí começa a vir todas aquelas questões. Aí você começa a descontar em todo mundo. Aí é onde vem a fome emocional. Aí é onde você começa a ser grossa, irritada. Aí você começa... Vem tudo, tá? Então, assim, se incluir na agenda é você falar assim, ok, dentro da minha rotina, dentro da minha semana, cada um faz, né? Faz por semana, faz por 15 dias, por mês. O que eu posso realmente colocar ali pra eu ter um tempinho pra eu fazer algo que eu gosto? Sim. Um tempo só pra mim. Isso, que seja tomar uma xícara de café e não pensar em nada. Seja assim, não... Porque, ai, Lu, tem que treinar. Por que você vai na academia se não faz sentido pra você? Começa com algo que você gosta. De repente, uma caminhada, uma dança. Aulas coletivas é ótimo porque o ambiente puxa aquela energia. Sim. Né? Então, assim, por que você vai começar tirando tudo da sua alimentação? Às vezes o momento tá desafiador. Então, começa a incluir uma fruta. Sabe? Não gosto de água. Coloca umas frutas dentro da sua água, uma água aromatizada. Compra uma garrafinha mais bonita. Uma garrafa mais bonita. Começa a arrumar o seu quarto. Prepara o ambiente para você dormir. Sabe? Coloca uma vela, um cheirinho. Alguma coisa que o cérebro adora aprender com a coisa lúdica. Estímulos, né? Estímulo, que é diferente. Rituais. O cérebro adora rituais. Por isso que eu já acordo com o ritual matinal. Ainda o meu ritual noturno tá meio assim, porque eu tenho uma filha, né, pequena. Então, eu falo assim, a chefinha que decide. Mas eu tenho a intenção. Então, eu tenho a intenção, vou fazer. Ai, não deu, eu vou desistir. Não, respira. Dia seguinte é outro dia. Ter paciência com a gente mesmo. É também. isso, eu falo, dar o seu melhor hoje. É 1% todo dia. Pequenos passos. E durante a jornada, você aprende muito. Muito. Porque eu falo assim, ninguém evolui no carnaval. Tá tudo bom, né? Não Tá é tudo uma delícia, bem? é verdade. A gente evolui quando a gente buga. Né? Inclusive, no Divertidamente, a tristeza, que tem uma parte do filme pra quem não assistiu, ela isola a tristeza, né? Não pode sentir tristeza, não pode... Eu era essa, não pode sentir tristeza. Tô me sentindo esquisita. Não, mas a tristeza, ela é importante. Ela te faz um convite de você olhar pra dentro, porque a alegria é muito expansiva, e a tristeza é muito pra dentro. Então, assim, o que tá acontecendo dentro do meu coração? Como é que eu posso me tratar melhor? Né? Então, quando a gente olha que todas as emoções são importantes, tudo que acontece na nossa vida, as coisas boas, as coisas ruins, o que saiu fora do seu controle, aquele tropeço, ele tá te passando uma mensagem. Mas você precisa estar agora, intencionada. Peraí, esse contato com a Gabi foi legal, hein? O que será que a gente pode trocar? O que será que a gente pode agregar? Legal. Já caí ali, tropecei. O que esse tombo tá querendo me dizer? O que o meu fundo do poço estava querendo me dizer? Ia dar ruim se não parasse. Então eu falo, o corpo ele não quer que você sofra. Ele não quer te fazer sentir dor. Mas tem gente que às vezes você dá um toquinho e não vai. Aí tem que dar um belisco. Tem uns que é só na porrada mesmo, né? Que foi comigo. E trabalhar com essa questão do enneagrama me traz essa base. E aí cada personalidade eu faço de um jeito. Umas é aceleração. Outras é o convite. É uma forma de comunicação assertiva também. Total.
E você também trouxe o ponto de ser treinadora. Você tá com um evento aí pronto para acontecer. Conta um pouquinho pra gente. Eu fiz o meu primeiro evento, que é o Day Training, né? Que é o Além do Espelho. Que é justamente um convite para as mulheres para se desconectar de fora, para se reconectar com Elas têm resistência? Nossa, mas é muito. Ai, é muita resistência delas e coisas acontecem ao redor. E aí eu sempre falo para elas assim, porque além do presencial do Além do Espelho, eu tô numa jornada, vou ser protagonista, que é um grupo de mulheres. E mesmo assim, aparece que é online, né? Muitas resistências também. Tem. Lu do céu, quando eu vou ter um estilo de vida saudável, eu adoeço. Eu não sei o que acontece, alguma coisa acontece. Eu falo assim, deixa eu te contar. Você tá rompendo uma bolha. Né? Então, assim, querendo ou não, além da nossa infância, nós temos padrões da nossa família que nós repetimos. Muitos são inconscientes. E aonde a gente se sente pertencente? Exatamente. E pra sair daquilo, gente? Exatamente. Não, é pânico, trevas, vai dar ruim. Vai dar ruim, porque você vai ser o quê? A diferente. É, quem quer ser diferente? Exato. Então, eu sempre falo assim, olhe para as mulheres da sua família e observe como está a saúde delas. Como é que está o financeiro delas. Como é que tá o tempo de falar, de comunicar? Muitas não puderam falar, fazer aquilo que gosta, né? A questão da saúde, era o tempo todo trabalhando. Na minha família tem muitas guerreiras. Qual que era o padrão que eu fiquei? Porque a gente aprende, uma das formas da criança de aprender é por imitação. É imitação, projeção e comparação. E uma das é a imitação. Então, neurônio espelho, eu tô imitando. Né? Então, assim, quando eu comecei a entender que assim, não, preciso descansar, preciso acelerar, via uma culpa. Oi, tá fazendo o que no sofá? É uma voz, assim, tá louca? Tá sentada parada aí? Tá todo mundo correndo, todo mundo correndo, produzindo. tem um monte de coisa pra fazer, minha filha. Vamos. Já colocou aquelas roupas pra lavar? Exato. E a louça? E o relatório? Ai, e aí é uma culpa e você fica naquela coisa assim, sabe? E realmente é uma dor na psique. Porque parece que você tá saindo da manada. Você tá saindo daquele seu pertencimento da sua família. Mas não que na realidade, mas na psique é como se fosse... Meu Deus, eu sou diferente, eu sou a ovelha negra da família. Eu não me encaixo mais. Eu não me encaixo mais. E ai, meu Deus, ninguém vai mais me amar, porque agora eu sou a vilã da história, eu tô falando não, eu sou diferente. E aí... Você fica igual aqueles filhotinhos de cachorro procurando e não acha, né, Raul? Onde vai se alimentar. E por isso que eu falo que é muito gentil esses passos. Porque aí a sua família, você começa a conversar, você começa a se posicionar, você também começa a agradecer, né, por eles terem feito parte. E também você não, eu, no meu caso, não responsabilizo mais as pessoas, porque como eu fui criada por avós, né, então eu senti uma culpa, parecia que eu tava devendo pra muita gente. Então, eu morei com tia, morei com tio, primos, então parecia que eu tava devendo. Quando eu comecei a ficar diferente, a sensação que eu tinha é que eu tava devendo. Nossa. E a forma de pagar não era só financeira, era ajudar, era estar ali, só que a minha vida começou a travar. E aí, depois que eu tive a minha filha, a maternidade virou a minha vida do avesso. Você chegou a ter algum baby blue, esses sintomas de pós-parto? Olha, eu falo que a Lorena chegou e ela já me tirou totalmente do controle, porque eu era extremamente controladora, uma mentalidade extremamente perfeccionista, já estava no autoconhecimento. Então, a minha filha tem 4 anos em janeiro. Quando ela chegou, eu queria um parto normal, um parto humanizado. Tudo ali, ó. Não comprou chupeta, não comprou mamadeira. Fiz o plano de parto, procurei a equipe, tudo. E eu queria muito que fosse o parto normal, por saber dos benefícios, né, do parto até normal. Dos traumas, né? Dos traumas, o sentido da força da vida, enfim, tudo, né? Porque eu fui estudando, fui integrando. E aí, a minha filha nasceu de 8 meses. A minha filha nasceu prematura. E aí, pra me tirar mais do controle ainda, ela ficou 17 dias na UTI. Então, praticamente, assim, não fiz golden hour. Então, assim, foi super... Assim, ela nasceu, estourou a bolsa, porque eu quis que ela nascesse de parto normal. A gente foi fazer uma manobra, e na manobra, minha bolsa estourou. Eu queria que ela virasse. Ai. Só que aí, quando ela estourou, ela nasceu de 8 meses, e aí ela nasceu com o pulmãozinho, com desconforto pulmonar. Sim. Então, ela ficou aqui uns segundos e já foi. Porque tinha que aplicar o surfactante, tudo. Ela ficou no soro, ficou na incubadora. Então, assim, foi bem desafiador, porque sabe aquela coisa assim, nossa, quem sou eu? Ela nasceu, você tá anestesiada, cadê ela? Meu peito enchendo, toda aquela coisa.
Então, eu falo que ali intensificou mais meu processo de autoconhecimento. Então, eu dou muito valor para a respiração consciente, porque eu sei que a minha filha precisou de oxigênio, né? Então, você já pensa assim, caramba, se ela não tivesse oxigênio, ela não estaria aqui. Então, eu dou muito valor, porque eu tô conversando com você e eu tô respirando de forma inconsciente. E é muito, né, sobrevivência. Sim. E aí, quando eu estava nesse processo, eu precisei trabalhar muito a respiração, para me autorregular. Porque o que acontece? Quando você tem algo que acontece na sua vida forte, no meu caso, uma das coisas foi isso, o inconsciente já vem logo, né? Meu Deus, como você vai sentir? Aí você tá naquela coisa dos hormônios, tá tudo bagunçado. Então, o córtex pré-frontal, ele desliga. Uma das formas eficientes de você ligar de novo na tomadinha é você mandar oxigênio, respirar. Ele liga, fala, calma, ok, já está acontecendo, ela já nasceu, não tem o que fazer, está fora do seu controle. O que é que você pode fazer de melhor agora? Com o que você tem agora, né? Com o que eu tenho agora. Eu falei, se eu ficar muito abalada, vai prejudicar a produção do meu leite, e aí vai desestruturar, eu preciso estar bem para ela. Por isso foi isso, cuida primeiro de você. E ali foi muito importante essa coisa da saúde, porque quando eu engravidei, eu cuidei da minha saúde, já estava no autoconhecimento, né? Então, sempre foi saúde. Então, assim, fazia o exercício quando eu estava grávida, procurava comer os alimentos mais naturais, porque eu sempre pensava, não é mais só sobre mim, é sobre ela também. Quais são os nutrientes que eu estou oferecendo? Né? Então, a respiração. Na genética. Na genética. Então, eu conversava com ela, na música, mantinha assim, dentro do que eu pude, eu fui fazendo. Eu imagino que você deu graças a Deus de ter engravidado depois da E olha como Deus... Exato, porque quando nós casamos, eu queria ter engravidado. Eu casei com 26 anos. Eu falei, já vamos ter filho já. Aí meu marido, não, vamos esperar um pouco, vamos curtir o casamento, não sei o que, não sei o que lá. Falei, tá bom. Aí eu comecei a trabalhar. Vai. Aí ano que vem. Tanto que minhas amigas falaram, a Lu não vai ter filho. Não vai ter filho. E eu engravidei na pandemia. Com quantos anos? Com 35. 35, praticamente 10 anos depois. E tem mulheres que vão deixando e não conseguem depois. E não consegue. E aí, assim, eu engravidei e aí eu entendi, ok, Deus, obrigada. Porque talvez se eu tivesse engravidado com 26 anos, eu teria sido uma mãe totalmente diferente. Nossa, sem nada a ver. Então, me preparou também para receber a Lorena. E ela já te veio com uma grande lição. Isso, com uma grande lição. Então, assim, a UTI ficar 17 dias foi um belo treinamento, né? Para se autorregular, para produzir leite, para estar ali com ela. O dia que eu fui embora, porque na minha cabeça eu pensava assim, ela vai sair. No terceiro dia ela vai sair. E quando eu fui embora, e ela não foi, aquilo me pegou de um jeito, até às vezes emociona. Falei, como eu vou embora? Como que eu vou deixar ela aqui? Como eu vou deixar ela aqui? E aí eu falei, eu preciso me fortalecer mais ainda. Porque eu preciso voltar a estar bem pra ela. Sim. E aí foi esse trabalho, respiração, e aí tira leite, vai leite. Então, assim, eu não passava a madrugada, porque eu entendia que o descanso era muito importante. Mas era 5 e pouco da manhã, eu estava lá. Então, eu chegava na primeira mamada e ia embora na última mamada. Por isso que é tão simbólico o horário das 5 pra você. Pode ser que seja isso também. É o que funcionou. É o que funcionou. E aí, assim, eu e meu marido, a gente revezava, né? Então, fazia todo esse processo e foi muito importante, né? Toda essa parte da maternidade. E eu sempre, como eu trabalho, eu acredito que o que acontece na infância não fica na infância, a Lorena me disparou muitos gatilhos também. Muito. E trabalhar com autodesenvolvimento com outras mulheres. Eu passo pelo processo também. Eu falo que eu tô em reabilitação em várias questões, né? Parece que é eterno, não? Parece que é eterno. Meu Deus. Você tapa aqui, destapa ali. Ai, meu Deus. Isso, você tampou aqui, vazou ali. Você derrubou um pratinho, tem que empilhar outro. Nossa, hoje eu tive essa impressão. É isso. Então, assim, eu falo, a Lorena, ela me dispara. Então, e a minha filha, ela não é do modo tradicional. Como diz meu velho, ela é chiliquenta. Então, a birra dela é pra fora, ela é expansiva, mas assim, eu dou abertura. Fala, filha. Né? O que tá passando? Como que você tá sentindo? Vamos bater na almofada, porque você tá com raiva e é normal, eu também sinto raiva. Então, assim, é desafiador. E eu sei da responsabilidade de ser mãe, né? De sermos pais. Porque uma criança tá formando uma base de crenças, de convicções. E até mais ou menos os 12 anos é onde forma a base mesmo. E depois ali o que acontece é só reflexo dessa base, né? Então, assim, qual é o ser humano que eu tô deixando, né? Então, é importante pra mim
fazer dentro da minha casa aquilo que eu faço com as mulheres, sabe? Ser o exemplo para minha filha. Então, eu o tempo todo vigiando. É o vigiar. É o estado presente, não tem Isso. como. E eu sempre falo assim pra mim, não existe a mãe perfeita. Uh-uh. Não existe, sabe? Existe a mãe que se esforça, cada uma dá o seu melhor, cada uma tá no nível de consciência. E eu entender o enneagrama, sou uma tipo 3, que era muito faca na caveira. Então, ela me ensinou também a desacelerar, sabe? A olhar, a descansar. Aí, a minha criança brinca com a criança dela. Então, a gente faz um monte de coisa juntas, né? Então, é um aprendizado constante. Então, quando eu também trouxe essa mentalidade de progresso, ficou mais leve pra mim, sabe? Porque grande parte das coisas não vão acontecer como você quer. Não. Porque tem um ambiente, tem um contexto. Então, é isso que eu explico pra todas as mulheres, pra gente também se unir, né? Eu falo que a gente é ombro a ombro, né? E é até um egoísmo você achar que você tá no controle de tudo. Não tá. É uma arrogância. É uma arrogância, é uma prepotência. Aham, uma prepotência. Porque é o que você falou, tem o ambiente O externo. Que não... E hoje já tá super comprovado que nós temos a nossa genética, sim, 40%, mas o restante é o ambiente. As pessoas com quem você convive, as pessoas com quem você conversa, aquilo que você assiste, o que você ouve. Eu falo assim, você não é formada só do que você come, é do que você, as pessoas com quem você convive, o que você ouve, o que você assiste. Exatamente. Porque por isso que é a saúde integrativa. Não dá pra separar o que eu penso do meu corpo, do meu coração. Não, o que eu penso, eu sinto, o que eu sinto, eu executo. Exato. E com a repetição, 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 se torna um hábito, se torna um comportamento. Um padrão ou um vício. Padrão, um vício, exato. Então, quando você olha pra isso, você fala, poxa, agora eu tenho que fazer o caminho de volta, né? Então, eu falo pra elas, 1% todo dia, pequenos passos. Eu falei até um dia, assim, na mentoria do grupo, eu falei assim, se você não consegue caminhar, às vezes não deu, ou seu filho acordou no meio da noite, movimenta o corpo, muda essa fisiologia desse corpo. Porque às vezes a gente pode mudar o nosso pensamento e o nosso corpo muda. Mas às vezes é tão desafiador mudar os nossos pensamentos que é tão enraizado. Às vezes é difícil colocar um sorriso no rosto. Isso! Então eu falo, faz o inverso. Movimenta o corpo, muda a fisiologia do corpo. Que a sua mente acredita. O inconsciente... Ela é coerente. Isso! E o inconsciente, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Então eu falo, gente, tem salvação. Mesmo que você esteja bugado com vários traumas, da mesma forma que a crença entrou, ela sai. Porque o inconsciente, ele não sabe o que é verdade, o que é mentira. Exato. Ele vai saber dos comandos que você dá pra ele. E é um exercício diário também. Diário. Não é mágica, não é milagre, não tem a pílula mágica, me dá a pílula. Não tem atalho. Não tem atalho. E eu sempre falo, o bom de você passar pelo processo é que você começa a trabalhar a sua paciência também, a sua resiliência. Você começa a se auto-observar e entender quais comportamentos não fazem mais sentido. E aqueles que você tem que treinar para desenvolver capacidades, habilidades, né? É igual dirigir. A primeira vez quando você aprendeu a dirigir, como é que foi? Ai, um desastre, né? Medo de tudo. Medo de tudo. A gente até dirige, mas parece o cabrito. Abaixa o som aí que eu quero escutar o motor do carro pra não morrer. Engata a primeira e anda pipocando, o carro morre. Só que conforme você vai treinando, aquilo vai ficando... Você vai ficando boa. É verdade. Isso é com tudo. Então... Vai acostumando, né? Exato, é você treinar. É o treinar até se tornar. Isso, treinar até se tornar. Muito bem. Foi muito gostoso conversar com você aqui. Eu quero que você fale agora quando vai ser o seu próximo treinamento e deixa as suas redes sociais para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Tá. Para quem quiser me encontrar, tem o meu Instagram, que é Lu Emoto, tá? É Lu Emoto. Isso, L-U Emoto. Ah, isso. tá. L-U Emoto. Lu Emoto. Tá. Aí escreve assim no Instagram que dá pra ver, que a gente pode conversar. Se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, tô ali pra te auxiliar. Hoje eu trabalho com a parte das mentorias, né? Tem as mentorias individuais, que é a base do Enneagrama, pra você se conhecer, que eu falo que é um despertar mesmo. Pra você entender como é que funcionam os seus padrões de comportamento, os seus recursos também, porque nós temos muitos recursos, né? Sim. Só que às vezes está ali enterrado, então a gente vai desenterrar. Exato. Tem a nossa mentoria em grupo, né? Que eu tô fazendo com as mulheres, justamente a jornada você protagonista. E tem um evento Além do Espelho, que a próxima data vai ser em dezembro, 7 de dezembro. E aí, para quem quiser sentir no seu coração, vai ser muito bem-vinda. A gente vai trabalhar os pilares de autoestima, um convite para você se incluir na sua agenda e se convidar a se olhar. E eu gosto muito dos treinamentos porque
ele acaba, esse contato com as ferramentas, ele faz com que você já mude as crenças, resignifique muito mais rápido. Sim, pelo forte impacto emocional. Exatamente. É super necessário. Lu, muito obrigada pela sua participação. Foi muito Foi incrível. muito bom, foi muito bom. Obrigada a você, Gabi. É sempre um prazer. Ai, muito obrigada. Eu acredito que todo mundo aí que assistiu gostou. Então compartilha, curte. Não custa nada apertar o... Isso. Vamos Manda um compartilhar. comentário pra Lu, fala o que você achou e manda essa mensagem pra mais mulheres, porque você falou aqui do cenário de muitas brasileiras, americanas, portuguesas, Isso. espanholas, As mulheres, muitas né? mulheres mães. Que a passam mulher por tem uma desafios. coisa de comparação, de ai, será que eu tô indo bem? Um pouco diferente dos homens, Foi né? incrível, tá bom? Nossa, agradeço, amei. Muito obrigada pra você que ficou até o final e não perca o próximo Pode Ser Franca. Até a próxima. Tchau. Ufa.